Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina. Hoje eu vim falar sobre muros e eu vou dizer pra vocês, se tem alguém que sabe fazer isso muito bem, essa sou eu. E eu não tô falando de muros físicos, né, que a gente vê para construir prédios, casas, mas eu quero falar sobre muros que nós construímos dentro de nós mesmos. E para nós construirmos muros, a gente precisa de três coisas muito importantes. A gente precisa da massa, a gente precisa dos tijolos e a gente precisa também de um ferro que vai sustentar o tijolo e a massa. E eu falo essa questão de muros dentro de nós mesmos porque são coisas que muitas vezes impedem de sermos quem realmente nós somos e de chegar aonde a gente precisa ser, porque nós construímos vários muros. E se você pensar bem qual que é a finalidade de um muro, você vai encontrar algumas respostas. Se você está num campo e aberto, a sua casa é aberta e não tem um muro, o que você pensa? Vou colocar um muro ali porque é seguro, né? Então eu vou estar protegida com o muro. Muitas vezes também nós construímos muros dentro de nós acreditando que esses muros vão nos proteger. E eu falo isso por experiência própria. E eu vou dizer para vocês de três coisas que eu utilizei na minha vida para construir muros que eu vi que estava sendo algo negativo para mim e eu precisei destruir eles. Claro que no decorrer da minha vida eu construí vários muros e muitas vezes inconsciente, mas eu tenho consciência desses muros e muitos já foram destruídos e muitos ainda eu estou destruindo eles, desconstruindo eles. E quando você consegue desconstruir os muros, é libertador. E vou falar de três coisas que eu utilizei para construir os muros. E tipo, cara, eu tenho orgulho disso? Claro que não. Essas três coisas que são o tijolo, a massa e o ferro, eu utilizei para construir os meus muros. Eu utilizei a rejeição, o medo e o orgulho. Uau! Pesado, né? Esse vídeo tá pesado, né, Cristina? Sim, gente. Essas três coisas foram três coisas que eu usei pra fazer muros dentro de mim. E muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes, esse muro foi muito prejudicial pra mim. E eu vou começar com o primeiro, que é a rejeição. A rejeição foi uma coisa muito presente na minha vida, principalmente na infância. Principalmente dentro da escola, eu sofri muito bullying na escola, muitas crianças me rejeitaram por eu ser negra, por ter um cabelo crespo, e a rejeição foi sendo construída dentro de mim de uma forma muito intensa. Mas quando a gente é criança, às vezes pode parecer que a gente não se importa muito, mas a gente se importa. Mas tinha uma coisa que eu era muito, como que eu diria, muito positiva ao meu respeito, lidando com a rejeição, que era a minha alegria. Sim, eu sempre fui muito alegre, até hoje eu sou muito alegre, e a minha alegria me ajuda em muitas coisas. E quando eu era criança, a minha alegria me ajudou muito na questão da rejeição. E a rejeição foi algo que começou a fazer parte da minha infância, desconstruindo completamente a imagem que eu tinha, a minha identidade, que foi se perdendo com o tempo. E a rejeição, engraçado que ela nunca anda sozinha, ela quer sempre vir acompanhada com alguém. E por causa da rejeição, caminhando, ela decidiu vir com o medo. Então o medo foi um aliado da rejeição que fez me criar vários traumas em mim, que me impediu de ver várias coisas, de conquistar várias coisas e de realmente entender de fato quem eu realmente sou. O medo foi um aliado assim que atrapalhou muito a minha vida, junto com a rejeição, porque assim, já que eu fui rejeitada pelos meus colegas, meus amigos da escola, eu sempre achava que eu nunca ia ter amigo. Então eu sempre ficava com medo, quando eu conseguia uma amizade, eu sempre achava que essa pessoa iria me rejeitar e me deixar sozinha. E um outro aliado do medo e da rejeição é o orgulho. Mas o orgulho eu usava como uma forma de proteção. Eu usava o orgulho como algo, como uma armadura. Era a forma que eu me sentia segura e protegida. Era o que eu acreditava. E no final das contas eu percebi que não. Que o orgulho era algo prejudicial para mim.
Porque eu me sentia forte, mesmo se eu perdesse uma amizade, alguém me rejeitasse, eu tinha um orgulho ali para me defender. E isso foi um problema, porque o orgulho, pelo contrário, ele só foi me afastando das pessoas a cada dia mais. E eu chegou um ponto da minha vida que eu falei, opa, eu preciso desconstruir esse muro. Porque se eu quero encontrar minha verdadeira identidade, de quem de fato eu sou, eu preciso desfazer desse muro. E a desconstrução desse muro tem sido, todos os dias, a desconstrução do orgulho, do medo e da rejeição. E quando eu tive, e isso foi na minha infância, né? Todos os dias eu lidando com isso, mas quando eu encontrei com uma idade de 14 anos eu conheci Jesus e comecei a caminhar com Jesus. E Jesus foi me mostrando o como era necessário eu desconstruir todo este muro. E que isso era importante eu fazer isso, senão esse muro ia se desfazer em mim. Eu tinha a opção, ou eu quebrava esse muro, acabava com isso, ou esperava que ele desconstruísse dentro de mim. E eu vi que era necessário eu desconstruir o muro. Muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a nossa infância não foi tão boa e a gente chega na fase adulta com vários muros dentro de nós. Mas eu tenho que dizer pra vocês, muros dentro de você não é legal. Não é uma coisa boa, só vai te prejudicar. Então tenha isso em mente. Se você sente como se você tem construído vários muros dentro de você, eu acho que é necessário você olhar pra si mesmo e falar, opa, será que é legal mesmo ter esse muro aqui? Será que tá me ajudando em alguma coisa? Eu vou dizer por experiência própria, os muros que eu construí, nada foi suficiente, tá? Não foi legal pra mim, pelo contrário, só foi algo ruim mesmo e que não acrescentou nada na minha vida. Então, gente, lembre-se disso, sabe? Os muros, eles são coisas que vai se acumulando dentro de nós e uma hora isso vai se desfazer completamente dentro da gente. Então a gente precisa ter a consciência que é necessário se libertar. Mas Cristina, como que você fez para desconstruir todo este muro? Isso vai ser uma etapa, né, gente? São fases que você vai ter que... Você vai encontrar estratégias que você vai conseguir destruir esses muros que você mesmo construiu. O que eu utilizei nessa questão de construção foi, primeiro, a questão da fé. Eu acho que a fé é uma coisa muito importante. E a fé que eu encontrei em Jesus foi a melhor resposta que eu poderia encontrar para a desconstrução do meu muro. E Jesus, na minha caminhada, ele foi me mostrando todo o processo de como eu poderia desconstruir esse muro de medo e rejeição. E nesse muro eu me encontrei ali. Porque eu estava perdida naquele muro que me tampava a minha verdadeira identidade de quem realmente eu era. E quando esse muro foi desconstruído, eu consegui encontrar Jesus ali. E essa fé em Jesus me levou a essa desconstrução. E hoje eu entendo a importância que eu tenho e como é estar livre, que nada venha fechar, tampar meus olhos, de ver coisas lindas que Jesus realmente tem pra mim. Então, se você talvez tá na mesma situação que eu, nessa construção de vários muros que você teve na infância ou na fase adulta, eu sugiro que você destrua esses muros e que você seja livre. Abre seus olhos para ver coisas novas, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até agora, porque esse vídeo ficou muito longo. E que Jesus abençoe vocês. Beijos!